feliz sábado a todos os irmãos. Gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor, né, e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor realmente possa ouvir as nossas orações, né, falar através do seu Espírito, né, aos nossos corações nesta manhã. Que o Senhor possa continuar presente em nosso meio, né? Temos a promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus, de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? E especialmente no dia de hoje, né? No dia presente, o Senhor se encontra em nosso meio e louvado seja ao Senhor por esta promessa, por esta bênção. Que, né, o Senhor possa, através da sua palavra, a emissão da voz do Senhor, né, falar profundamente aos nossos corações, porque sabemos que palavras de homens são falhas, palavras de homens não têm vida, mas a palavra de Deus, que não é homem, ela não falha e ela tem vida. E eu já os convido para que nós, então, possamos, né, nos alimentar desta palavra. Convido os irmãos para que juntos possamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo. Estarei abrindo a minha também. Livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, está, né, a palavra que estudaremos nesta manhã. Está aqui a palavra do Senhor que será proferida para nós neste momento. 2 Timóteo, capítulo 3. Se vocês estiverem aí com a espada de vocês, com a palavra de Deus em mãos, né, estejam então abrindo, né, aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo. Eu, com a minha Bíblia aberta, estarei então iniciando a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 4. Lembrando que a proposta, né, o tema de hoje é os últimos dias. E nesses versos nós poderemos ver, né, que o próprio apóstolo Paulo, escolhido, né, assim como ele disse, por Jesus Cristo, para levar o evangelho a tantas pessoas, e este evangelho de Cristo Jesus hoje chega também a nós. E nós estamos vivendo exatamente nos dias em que Paulo se referia neste capítulo 3, em especial nos versos 1 a 4. E fazendo então a leitura, né, o versículo 1 até o 4 diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Paulo, escrevendo estas palavras, né, a princípio direcionadas a Timóteo, ele traz para Timóteo, né, uma realidade dos últimos dias, né? Interessante que aqui Paulo, ele claramente, né, diz para Timóteo como estaria, né, como as pessoas estariam, né, como muitos homens, aqui como disse,
porque haverá homens, né? Estariam, né? E quais seriam muitas das características desses homens nos últimos dias e, por se tratar de últimos dias, os perigosos últimos dias. E nós, como lemos, podemos ver aqui algumas características, como, né, muitos seriam amantes de si mesmo, né, avarentos e entre outras características que nós lemos. Paulo falou aqui, como disse a Timóteo, né, da realidade do que estava por vir, e hoje nós estamos exatamente nesta realidade, nestes últimos dias. E o objetivo de Paulo aqui, para Timóteo e também para nós hoje, é para que ele não fosse pego desprevenido, né? O objetivo em que Paulo escreve estas palavras para Timóteo e para nós hoje também é para que tanto Timóteo como nós nos preparemos, né, para esses dias difíceis, para esses últimos dias. Igualmente, como objetivo de Paulo que Timóteo não fosse pego de surpresa, né, a palavra do Senhor, ela chega para nós também hoje com este propósito, né, para que nós não sejamos pegos de surpresa e tenhamos tempo de nos preparar, porque Paulo estava dizendo a Timóteo, né, que iria suceder a ele ali com a liderança, né, Timóteo em Éfeso, né? E Paulo o orienta e diz, olha, vão vir falsos mestres, né, perseguições e frieza moral de muitos, né? E é o que está descrito aqui. Frieza moral, características de pessoas que estão completamente distantes de Deus, né? Em outras palavras, Paulo estava dizendo a Timóteo, e a palavra do Senhor também diz a nós hoje, que precisamos nos preparar, precisamos ficar firmes na palavra do Senhor, porque os dias em que estamos vivendo são dias perigosos e não será fácil. A palavra do Senhor claramente nos diz que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. E crendo nós que estamos vivendo nos últimos dias, consequentemente e logicamente, vivemos dias perigosos. Nós podemos verdadeiramente fazer essa aplicação para nós hoje, né, pela palavra de Deus, porque esta é a realidade em que nós estamos vivendo. Nós não devemos ser pessimistas, né? Mas, de acordo com a palavra de Deus, vigilantes. Precisamos estar alerta, vigiar, né? Porque os dias em que estamos vivendo são dias perigosos. E os desafios que Paulo escreveu, né, aqui em 2 Timóteo, estão presentes, como nós podemos unanimemente concordar, estão presentes em nossos dias, em nosso tempo. E nós somos, diante disso, incentivados pela palavra do Senhor a nos prepararmos. A palavra de Deus, ela tem exatamente este objetivo. Né? É até interessante que no capítulo 2, né, especialmente aqui no verso 15, Paulo diz a Timóteo para que ele, pede a Timóteo, né, para que ele se preparasse e entre o preparo dele, ele estudasse a palavra de Deus para que ele fosse aprovado. Né? Para que ele se tornasse um obreiro aprovado, ele precisava, e Paulo o estava incentivando, o orientando a estudar a palavra.
Nós precisamos verdadeiramente, assim como orientação de Paulo, né, nos preparar para defender, né, a nossa fé e viver uma vida que agrada a Deus, diferente da vida de homens que têm essas características, homens amantes de si mesmos, avarentos, entre outras muitas características aqui descritas. Amantes de si mesmo. Nós, no versículo 2, temos essa característica como a primeira característica inicial aqui do texto, né? Se referindo aos últimos dias. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Talvez nós tenhamos uma compreensão, né, razoável do que seja amantes de si mesmos. Né? São homens egoístas, né? Logicamente nós podemos associar, né, e lembrar e termos como entendimento que pessoas amantes de si mesmas, elas são sim egoístas. Mas além de egoísta, a pessoa amante de si mesma, né? O eu é o centro de tudo para ela. É o centro do universo, o eu. A pessoa amante de si mesma, a vontade, né, dela vale mais do que o bem comum ou até muitas das vezes a vontade de Deus. Este é o homem, a pessoa amante de si mesmo. É verdade que também ela, além, né, de se achar, né, colocar o eu como centro de tudo, e também considerar a vontade dela mais do que ainda a vontade de Deus, ignora, por muitas vezes, a necessidade e também o sentimento dos outros, né, do próximo, das pessoas ao redor. E nós vemos muitos homens amantes de si mesmo, nós vemos esta realidade verdadeiramente presente em nossos dias. Hoje nós vemos de forma muito comum isso, especialmente nas redes sociais, nas muitas pessoas em busca de status, né? Buscando aparecer, buscando ali ser, né, elogiadas muitas das vezes, buscando honra para o eu. Pessoas amantes de si mesmo. E é verdade que também característico de uma pessoa amante de si mesma, ela está sempre, né, constantemente em busca por prazeres imediatos, né? Sempre querendo agradar a si mesma, procurando prazeres imediatos. Uma outra característica também é a falta de empatia. A pessoa amante de si mesma, ela está sempre preocupada consigo, né? E falha com a empatia, né? Não tem empatia com as pessoas, não tem compaixão com o próximo e ignora, sim, né, os princípios de Deus. Porque sabemos claramente que precisamos, para cumprir com a lei do Senhor, que não é uma lei pesada, né? Nós sabemos, é uma lei de amor. Né? Deus nos ama a, de tal forma, né, que Ele deixou para nós a lei, para que nós, seguindo a lei, nós estejamos protegidos, sejamos amados pelo céu, né, e não soframos. Nós, às vezes, temos, né, uma visão muito equivocada da lei de Deus. Né? Muitas das vezes a consideramos como uma barreira, né, como algo que nos impede de fazermos, de sermos felizes, de fazermos o que realmente é bom. Mas enganoso é o coração do homem, né, e desesperadamente corrupto. A lei de Deus, ela é uma lei de amor. Ela foi estabelecida para que nós encontrássemos, guardando a lei de Deus, verdadeira felicidade. A segunda característica de homens, né, dos últimos dias, desses dias perigosos,
A Bíblia diz que também haveriam homens, além de amantes de si mesmos, avarentos. E, igualmente, nós temos, né, talvez uma visão superficial do que seja, né, uma pessoa, um homem avarento. Mas concordamos que é a pessoa que tem um apego excessivo ao dinheiro e aos bens materiais. A pessoa muito apegada, né, que ama o dinheiro e o coloca acima de outras coisas mais importantes do que o próprio dinheiro. Pessoas que vivem em função de acumular. Esta é a pessoa avarenta, né? Esses são os homens avarentos. Deixa, muitas das vezes, de ajudar os outros, né? Por ganância e por medo de faltar, por medo de perder. Por isso, né, Paulo diz, palavra do Senhor, que nesses últimos dias haveriam homens assim e esses dias seriam perigosos, porque imaginemos nós, né, deixar de ajudar um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus por egoísmo, por medo de faltar, por ganância, com o objetivo de acumular. Que situação, né? Que triste, que tragédia é esta condição, né? Fazer parte da realidade humana nos nossos dias. Além de homens avarentos, a Bíblia também diz, né, como terceira característica aqui, má, né, a terceira má característica, presunçosos, né? Pessoas, homens presunçosos, pessoas que têm um orgulho excessivo de si mesmo, pessoas que se acham boas demais, se sentem melhores do que as outras, se julgam melhores, né, do que os outros, falam, por muitas vezes, muitos de si mesmo, né, falam de si mesmo, muitas das vezes não ouvem, né, o que as pessoas falam, não aceitam, né, a opinião do outro, demonstram pouco interesse. A pessoa presunçosa, ela age assim, demonstra pouco interesse pela conquista dos outros. Está sempre preocupada com a sua conquista, com o seu eu. Esta é a pessoa presunçosa, homens presunçosos. Desconsidera a humildade e a dependência de Deus. É uma pessoa presunçosa, né? Ela, consequentemente, é desumilde, desconsidera a humildade e também a dependência de Deus. Eu, né, faço uma pausa aqui, irmãos, para, assim como eu, né, fui constrangido, né, verdadeiramente tive o meu coração quebrantado diante desta mensagem. Eu convido os irmãos para que, ao estudarmos nesta manhã, né, possamos individualmente não apontar o dedo, né, para nenhum dos nossos, talvez, familiares, amigos ou conhecidos, nenhum do próximo, né? Nós sabemos que nós precisamos olhar para nós mesmos, fazer esta avaliação na minha vida, para que, então, o Senhor possa transformar o nosso coração. Sabemos que a santificação, né, a purificação, a salvação, ela é uma escolha individual. E assim sendo, nós precisamos fazer esta avaliação, esta autoanálise de forma individual. E, como disse, né, realmente tive o meu coração constrangido e quebrantado ao perceber. E, infelizmente, me encaixei em algumas dessas tristes características descritas aqui
na palavra do Senhor, no capítulo 3 de 2 Timóteo. A quarta característica também é uma lamentável, né? Que são os orgulhosos, né? Porque haverá homens orgulhosos. Os orgulhosos, né, diferente, né, são parecidos, né, com os presunçosos, mas têm um sentimento de superioridade mais interno. Às vezes não expressa muito, mas internamente se sente melhor do que o outro, se sente superior aos outros. Esses são os homens orgulhosos. Olha a todos de cima para baixo, né? Olha as pessoas com orgulho, com arrogância, né? De cima para baixo. Acha que não precisa de ninguém. Sempre, né, se consideram e acham que são independentes. Não aceita críticas, reage com arrogância ou ignora quando são criticados. Quando não reagem com arrogância, eles ignoram. Raramente pedem perdão ou reconhecem que precisa mudar. Esses são os homens orgulhosos. Os blasfemos, porque haverá homens blasfemos. Homens blasfemos são pessoas que zombam de Deus, né? Que não têm respeito pelas coisas de Deus, que zombam das Escrituras e de tudo o que é santo. Fala mal das pessoas, calunia as pessoas, é rebelde, não respeita a Deus. Esses são os homens blasfemos, rebeldes, não respeitam a Deus, perderam mesmo o senso de reverência. Porque haverá homens blasfemos. Filhos desobedientes aos pais também está aqui escrito que haveria também homens desobedientes a pais e mães. E talvez nós também temos, né, uma compreensão um pouco limitada de filhos desobedientes aos pais, talvez entendendo que seja uma criança, né, uma criança desobediente, uma criança teimosa, mas sabemos que a palavra de Deus ela vai além, e os desobedientes a pais e mães seria de forma mais profunda, sinal de que a base da sociedade ela está em crise. É tão importante, né, a palavra do Senhor e esta característica também que é real hoje, né, de homens desobedientes a pais e mães, que Deus, me lembrei aqui, né, me veio à memória, deixou um mandamento, né, um mandamento: honra teu pai e tua mãe. Que grande importância, então, é esta ordenança para o Senhor. Que grande importância é honrar aos nossos pais e às nossas mães. Como disse, sinal de que a base da sociedade está em crise. Por quê? Porque um homem, um filho desobediente ao pai e à mãe, ele é rebelde à autoridade, né? E uma rejeição à autoridade dos pais, né? Isso demonstra que esta pessoa também, né, está colocando em risco a sua obediência pelas leis e por Deus. Porque quanto respeito dentro de casa, né, que deveria ser honrando ao pai e à mãe, né, quando o respeito dentro de casa acaba, o respeito pelas leis, né, e por Deus, elas também correm perigo.
O homem desobediente a pais e mães, né? A pessoa desobediente a pais e mães. Lembrando que quando digo homem, a palavra de Deus, ela diz homem, homens, se referindo a homens, mulheres, né? Adultos, idosos, jovens, crianças, todos nós que estamos vivendo nos últimos dias, perigosos tempos. A pessoa desobediente a pais e mães, o homem desobediente a pais e mães, acha que sabe mais do que os pais, que os criou e que já eram adultos quando ele nasceu, e acha que o conselho deles não vale. Seguindo para a próxima situação, para a próxima característica, ingratos. Porque haverá homens ingratos nesses últimos dias. Pessoas, homens ingratos, são os que não reconhecem o favor ou a graça recebida. É a pessoa que recebe de Deus grandes bênçãos, grandes livramentos, coisas boas, e elas não reconhecem esta graça e esta bênção. É fria, uma pessoa fria, um homem frio diante das grandes e maravilhosas bênçãos do Senhor. Pessoas de memória curta, muito curta, recebem ajuda muitas vezes de Deus, das outras pessoas, e rapidamente se esquece. Foca, né, por muitas vezes, apenas no que falta, no que não tem, do que já ganhou e recebeu em abundância. Mesmo cercado por grandes e boas coisas, a pessoa ingrata sempre encontra motivo para reclamar. Porque haverá homens ingratos nos últimos dias, nos perigosos dias em que vivemos. Também a palavra do Senhor diz que haverá homens profanos. Homens profanos, em algumas traduções da Bíblia, né, também se refere a homens irreverentes. Homens profanos, irreverentes ou ímpios. São aquelas pessoas que perderam a capacidade de distinguir o santo, né, do comum. Pessoas que não mais têm reverência pelas coisas de Deus, pelas coisas sagradas, como, por exemplo, dia de sábado, sabemos que é um dia santificado, dia abençoado por Deus. Um dia que precisa de completa reverência, não podemos falar o que queremos, né, o que conversamos por muitas das vezes no dia a dia, assim como também as nossas conversas, homens profanos e pessoas profanas, elas às vezes têm a conversa corrompida. Também a reverência, né? Quantos de nós, há não muito tempo atrás, talvez 10, 15, nos lembramos de como era mais reverente a nossa comunhão com Deus, né? Quando íamos na igreja, aquele temor, aquele respeito, aquela reverência, quando nos uníamos hoje, mas em muitas igrejas não temos e vemos a completa irreverência do homem, das pessoas. Alguém que não tem respeito pelas leis de Deus ou pela decência moral. Esses são os homens profanos. Para o profano, nada digno de temor. Ele não teme mais nada, ele não respeita mais nada para ele, nem não há nada respeitável. Despreza a pureza e não se importa com a santidade. Estes são os profanos. Despreza a pureza e a santidade. Nós
estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo e a lista aqui é grande. A lista é grande de muitos comportamentos, né, corrompidos e perigosos que nós temos presenciado em nossos dias. Mas não estarei me discorrendo em todos eles, mas creio que já conseguimos fazer uma reflexão e uma autoanálise com base nessas características que nós vimos, se há talvez, né, alguma semente dessas más qualidades, né, dessas más atitudes em nosso coração. Nós podemos, com o poder do Espírito Santo, avaliar e ver se há no nosso coração algum desses comportamentos. Olhar para essa lista que estamos aqui nos deparando no livro de 2 Timóteo, nós, como eu disse, né, não devemos olhar aqui e lembrar de alguém, né, ou apontar o dedo para alguém. Não é esta a nossa necessidade, a nossa função. Nós precisamos olhar para esta lista e usar esta lista como um espelho. Usando, então, estas palavras do Senhor, né, direcionadas ao seu povo no dia de hoje, nós podemos, então, como se ver em um espelho para que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude para que nós possamos sentir a necessidade de mudança em nossa vida, em nossa alma. Porque quando nós, né, usamos essa lista como um espelho, quando nós reconhecemos, né, que lá no fundo nós temos, sim, né, nós temos e lutamos contra, por exemplo, o orgulho, a ingratidão, contra o egoísmo. Quando nós entendemos e, pelo Espírito Santo de Deus, nós entendemos e reconhecemos que lá no fundo nós lutamos, às vezes, contra a desobediência com pais e mães, com a ingratidão, como já mencionados, contra o amor pelo eu. Quando nós, então, reconhecemos, então nasce em nós, né, o desejo de mudança. Porque reconhecemos que precisamos de ajuda e nós estamos semelhantes aos homens maus, né, aos homens dos últimos dias, desses dias perigosos. E é aqui que nós, fazendo essa autoanálise, né, olhando para nós mesmos, nós, então, reconhecendo, entendemos que sozinhos nós não conseguimos mudar o nosso comportamento, o nosso caráter, os nossos defeitos, esses males presentes não somente no mundo atual, mas também na nossa vida. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, né, talvez na mesma página da sua Bíblia, a palavra de Deus, ela não nos deixa enganado quanto ao fundamento do servo do Senhor, ou, né, eu diria, do verdadeiro servo do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Olha que texto revelador e poderoso. Deus não nos deixa enganado e ele diz que há um fundamento. Há aqui um firme fundamento.
que tem um selo, tanto falamos de selo, e este selo é os que são selados, reconhecidos como verdadeiros seguidores de Cristo. Os que proferem o nome de Cristo, esses apartam-se da iniquidade. Quando nós, então, vemos que há um fundamento, e esse fundamento ele é firme, e esse fundamento é apartar-se da iniquidade, este selo é apartar-se da iniquidade, nós, mais uma vez, fortalecemos a nossa incapacidade de conseguirmos sozinhos, né, apartarmos da iniquidade. E quando nós percebemos que somos amantes de nós mesmos, somos homens, mulheres, amantes de nós mesmos por natureza, né? Quando nós percebemos e reconhecemos que, por natureza, nós, então, sentimos um grande peso no coração. Isso traz um peso ao nosso coração. Porque nós vemos que, por natureza, nós somos assim, somos maus, amantes de si mesmos, egoístas, ingratos. Só que, exatamente, né, esse peso em nosso coração, esse incômodo, é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Espírito de Cristo, trazendo ao nosso coração a oportunidade de mudança. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos mostra, através deste peso no coração, através desse incômodo, que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador que não é amante de si mesmo. Nós precisamos de um Salvador que ama, né, o próximo como a si mesmo, que ama a Deus acima de todas as coisas, que é grato. Nós precisamos de um Salvador para que nós sejamos igualmente assim. E é quando nós reconhecemos que somos, assim como essas características, né, temos algumas delas, nós, então, nesse momento, né, que a religiosidade, que muitas das vezes passa por cima desses defeitos de caráter, nesse momento que a religiosidade morre. Nós vemos aqui que a religiosidade ela não é suficiente para resolver esses defeitos. E, nesse momento, por outro lado, a fé viva nasce. Nós, então, reconhecemos que não podemos sozinhos. A religiosidade, por mais que eu pareça ser um cristão muito bom, isso ainda não me livrou, né, do pecado lá no íntimo do coração. Nesse momento, a fé viva em Jesus Cristo precisa nascer em meu coração para esta transformação real. E assim nós buscamos imediatamente ao Senhor para uma consagração. Jeremias capítulo 9, versículo 13, né, um texto bem conhecido, vai nos falar, né, exatamente sobre esta necessidade. Porque nós, agora, com uma fé viva, buscamos e necessitamos buscar imediatamente ao Senhor para uma consagração. E a palavra do Senhor, ela nos traz esperança aqui em Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz assim: E vós buscar-me-eis e me encontrareis quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. Repito a palavra do Senhor: E vós buscar-me-eis e me encontrareis quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. Deus seja louvado por esta promessa, por esta esperança e por esta solução que a palavra do Senhor nos concede. O Senhor nos diz que se nós, reconhecendo
a nossa situação, a nossa necessidade, ou buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Queremos verdadeiramente deixarmos de ser pessoas, homens e mulheres egoístas, ingratas, presunçosos, buscando ao Senhor de todo o coração, nós conseguiremos e seremos transformados por nosso Deus. Há também, né, uma passagem no Espírito de Profecia, né, nos escritos da profetisa Ellen White, no livro Caminho a Cristo, né, ela escreveu as seguintes palavras, no contexto da nossa incapacidade, da nossa dependência do Senhor, ela diz assim, Caminho a Cristo, capítulo 5, o início do capítulo. O coração inteiro tem de render-se a Deus, ou do contrário, não se poderá jamais operar a transformação. Né? Nós vemos aqui que não pode ser uma entrega parcial do nosso coração. Mas todo o nosso coração, o coração inteiro, ele precisa se render a Deus, precisa ser entregue ao Senhor. Porque se não for assim, do contrário, né, o texto diz, nós não poderemos ser transformados. Jamais será possível operar essa transformação em nós, pela qual é restaurada em nós a sua semelhança. Nós precisamos entregar o nosso inteiro coração ao Senhor para que seja restaurada em nós a semelhança do Senhor, completamente. Por natureza, estamos alienados de Deus, como nós vimos, somos maus, né, amantes de nós mesmos, egoístas, avarentos por natureza. E, por natureza, nós estamos alienados, separados de Deus. O Espírito Santo descreve nossa condição em palavras como estas, trazendo referência a Efésios capítulo 2, versículo 1. O Espírito Santo descreve nossa condição em palavras como estas. Mortos em ofensas e pecados. Esta é a nossa condição, mortos em ofensas e pecados. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Não há nele coisa sã. Isaías, capítulo 1, versículos 5 a 6. Uma verdade de uma realidade realmente presente. Toda a cabeça do homem, do ser humano, está enferma e o coração está fraco. Precisamos de um tratamento, de uma solução imediata, e nós temos essa solução se entregarmos inteiramente nosso coração ao Senhor. Não há nele coisa sã, não há em nosso coração, em nossa mente, coisa sã. Somos retidos nos laços de Satanás, em cuja vontade estamos presos. Estamos retidos nos laços de Satanás, em cuja vontade estamos presos. Diante dessa condição, irmãos, né, nós vemos que, verdadeiramente, nesses últimos dias, precisamos de Cristo Jesus, porque vivemos dias perigosos. E assim como Paulo orientava a Timóteo, né, e a aplicação da palavra de Deus, ela também traz para nós, né, esta verdade. O versículo 14, do mesmo capítulo 3, né, a palavra de Deus nos diz, né, traz para nós, então, uma esperança diante dessa situação. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e de que foste assegurado, sabendo de quem as tens aprendido. Nós precisamos
irmãos, né, nos voltarmos para tudo o que já sabemos, né? Creio eu que assim como um bom, né, adventista, ou um bom cristão, um bom servo do Senhor, nós conhecemos muito sobre a palavra do Senhor e sabemos o que devemos e precisamos fazer. E conforme a orientação aqui, permaneçamos nas coisas que aprendemos, das coisas que fomos assegurados, assim como hoje o Senhor está nos ensinando e nos assegurando, sabendo que temos aprendido do próprio Senhor Jesus Cristo, que escolheu a Paulo, e Paulo nos escreveu, e com o Espírito Santo do Senhor, nós hoje podemos estudar. O meu desejo é que o Senhor possa, com o seu poder, transformar o nosso coração, né, assim que nós o entregarmos inteiramente. Que Deus abençoe a todos. Esse é o meu desejo, a minha oração.